Olá, povo de Deus, povo santo, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe o seu lar. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. Hoje estou mais uma vez aqui, inclusive de volta, pastor Diego Braga. Pastor, prazer, Deus te abençoe, que você seja boca de Deus aqui para os telespectadores da TV Gerais. Amém. Prazer, pastor Alfredo, todos os telespectadores da TV Gerais. É uma honra poder estar aqui de volta, compartilhando, falando do grande amor de Deus, das palavras bíblicas aos nossos corações. Tenho certeza que Deus ele vai falar conosco, através dessa conversa aqui neste programa. E tenho certeza que Deus tem grandes coisas para você e para toda a sua família. É verdade. Falando da palavra de Deus, pastor e telespectador, nós recebemos uma graça muito grande, Porque ao falar e ao ouvir, as palavras de Deus, ela tem poder, não é verdade? E ela faz que aconteça conforme está na palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ter muita atenção na palavra de Deus, é por isso que nós precisamos viver a palavra de Deus, que é bênção para as nossas vidas. E hoje nós estamos com um tema aqui que é medo. Ter medo. E nós precisamos, pastor, telespectador, tirar o medo das nossas vidas. Nós não podemos viver com medo. Tem muitas pessoas que têm medo de tudo. Tem medo de doença, tem medo de não ter dinheiro na velhice, tem medo de perder a casa, tem medo de perder o emprego, tem medo de adoecer alguém da família e vai por aí afora. E a palavra de Deus nos garante, que Deus é conosco, pastor. Que Deus não nos desampara, que Ele está em nós, não é isso? Então nós precisamos viver isso, não é? Exatamente. E a palavra de Deus diz em Isaías 43:10, eu queria que você recitasse para a gente, pastor. Diz assim: o Senhor diz, povo de Israel, você é a minha testemunha, você é o servo que eu escolhi, para que me conheça e creia em mim, e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus, e nunca haverá outro depois. Então, está aí muito bem explicado, Porque o Senhor, Ele está conosco, Ele cuida de nós. Ele está garantindo aqui que não houve um outro Deus antes e nem haverá depois, ou seja, Ele é o antes, hoje e será eternamente o mesmo Deus. E nós não precisamos temer, ou seja, ter medo, ficar assombrado. Nós precisamos confiar, nós precisamos crer, por isso que ele está dizendo. Para você crer em mim, é o que o Senhor está dizendo aqui, não é isso? Exatamente. Nós precisamos entender, pastor, que Deus, ele, em sua infinita bondade, misericórdia e também justiça, porque nós sabemos que Deus, a intenção dele é de nos abençoar, é de nos dar sempre o melhor. Porém, ele também não é um Deus bobo, ele vem com justiça. Se nós estamos plantando da forma certa, Ele vem com a sua bondade e com a sua graça sobre as nossas vidas. Mas se nós estamos plantando errado, Ele vem com a sua justiça. E a palavra de Deus diz que ninguém engana Deus. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. E voltando para este texto, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o que eu quero chegar é que Deus ele não perde o controle de absolutamente nada nas nossas vidas. Nós passamos por por problemas, por momentos turbulosos, momentos tristes, momentos de perdas, Nós passamos por várias decepções nas nossas vidas.
E nas nossas decepções, Deus ele não perde o controle. Ele continua sendo o único e o verdadeiro Deus, conforme o texto que nós lemos. E então nós temos que ter essa tranquilidade. Sei que não é fácil, né? Porque momentos tristes, momentos de perda, momentos de muita dificuldade, as pessoas, a tendência é ter o desespero, né? Mas nós temos que confiar em Deus. Por mais difícil que seja, nós temos que saber que Ele continua no controle das nossas vidas e que Ele é o único Deus das nossas vidas e que é Ele que vai dar a saída, o escape e Ele que vai trazer a provisão, né, vinda do trono de Deus aos nossos corações. E eu acho que é isso que nós temos que entender, é o que o povo precisa de entender. De estarmos, né, de confiar mais em Deus, porque às vezes, né, falar é fácil demais. Falar, né, podemos ficar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 1 mês, 2 meses, falando e falando, mas o falar somente não adianta, o negócio é a prática, né? Então nós temos que, na prática, confiar de fato em Deus. Não é fácil, mas nós precisamos confiar. Com certeza, sabe? E eu sei que às vezes a gente passa pelas dificuldades da vida, né? E como você bem diz, pastor, às vezes você encontra cada luta na sua caminhada que você sente assim medo, né? O medo, claro, todo ser humano tem medo, né? Não é um medo de acontecer alguma coisa no futuro, né? Isso aí você tem que confiar em Deus. Mas a gente tem medo de altura, tem medo de água, né? Medo de morrer. Medo de morrer. E é interessante, nesse final do ano de 2024, pastor, você lembra perfeitamente, eu passei por um momento muito difícil na vida, que foi quando a minha mãe adoeceu, ela teve um AVC e ela foi para o hospital e eu achava que nada abalaria o meu psicológico, confesso isso. Mas o dia que eu vi a minha mãe no hospital, eu fiquei abalado, né? Eu sempre tive assim uma proximidade muito grande com a minha mãe, a vida inteira, né? Nunca moramos longe, nunca deixei de ver minha mãe quase todos os dias, né? E ela mora aqui em Paropeba, morou em Paropeba aqui por 7 anos, e durante esses 7 anos eu tinha que almoçar com ela todos os dias. Então nós tínhamos um relacionamento muito grande. E ela adoeceu e ficou no estado, teve um AVC, ficou no estado muito ruim, até que não teve recurso. Mas nessa enfermidade, eu falei com Deus, Deus, cura minha mãe, né? Tira minha mãe dessa situação. Mas, como eu tenho conhecimento, né, da palavra de Deus, é claro, eu não jamais vou desafiar Deus, inclusive, diante do pedido, eu falei, Deus, mas que seja feita a sua vontade, não a minha, né? A minha vontade é a cura, mas o Senhor que prevalece. E passou 30 dias, ela veio a óbito. E eu fiquei assim muito abalado, né? Mas eu não abalei em relação ao pedido que eu fiz a Deus e Deus não me concedeu. Deus sabe de todas as coisas. Eu entendi, aceitei, né? E continua a minha vida. E louvando a Deus, agradeci a Deus pela a idade que Ele deu para ela, né? Mas eu não podia ficar apegado em uma coisa que não é a vontade de Deus. Eu não podia ficar doente, né? Triste a gente fica, mas Deus vai passando o seu bálsamo e a gente vai recuperando, né? A saudade fica, né? Mas não fica a dor, porque a dor tem que sair.
né? Fica a saudade da presença, né? Se eu tratei bem a minha mãe a vida inteira, então não tinha problema, né? Não tinha dor, tinha realmente só a tristeza e não tê-la mais. Inclusive, eu falava, às vezes eu fazia qualquer coisa para minha mãe, levava ela no médico, né, em Pissarragoa, Belo Horizonte, e ela sempre falava comigo, né, quanto que eu tenho que pagar você? E eu falava assim, ô mãe, desconta isso na mamadeira, naquelas mamadeiras que o senhor me deu, né? Então, sabe, querido, é esse amor, é essa confiança em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que a vida continua. No final de ano foi a minha mãe, um dia vai chegar o meu dia, vai chegar o dia de cada um de nós. É verdade. Mas nós precisamos ficar firme em Deus e ficar sem medo, não precisa ter medo, né? Sabe qual dia que você vai morrer? Olha para você ver a sabedoria de Deus, a bondade de Deus. Ninguém sabe, pastor. E seria uma tragédia se a gente soubesse o dia que ia morrer. É verdade. Né? Então você não sabe o dia que você vai morrer, eu não sei. Pode ser amanhã, mas pode ser daqui, né, 20 anos, 30 anos. Então ninguém sabe. Por quê? Porque Deus reservou isso só para Ele. Então, nós podemos confiar na palavra, como você leu aí, pastor, né? Ele é o único e é para a gente crer, para a gente confiar, para a gente deixar nas mãos de Deus as nossas vidas. A gente faz o bem, né? Aprende com a palavra, porque como você viu, disse, né? Não é só ler, é você viver. E isso é maravilhoso. É maravilhoso você viver bem com as pessoas, com seu cônjuge, com seus filhos, né, com sua família, com seus amigos, no trabalho, né, na escola, aonde for, a gente tem que viver fazendo bem, né, pastor? Exatamente. O texto aqui, pastor, ele informa, você é o servo que eu escolhi e para que me conheça e que creia em mim. Olha para você ver, o Senhor, Ele nos fez, nos criou, e além de nos criar, permitindo viver neste mundo, Ele, no texto aqui, Ele diz, você é o servo que eu escolhi, ou seja, Ele nos escolheu para que possamos conhecê-lo e crer que Ele é o único Deus e que não vai existir um outro Deus. Nunca houve e nem haverá outro Deus. Então nós temos que ter esse entendimento, confiar mais em Deus, sabe? Ter mais contato com a palavra de Deus. Sabemos que no mundo em que nós vivemos, né, as pessoas, as coisas deste mundo, muitas coisas, muitas situações é contrário à palavra de Deus. Mas nós temos que confiar. O mundo é esse mundo agitado, né? É o mundo dos resultados, é mundo das coisas para ontem, nem para agora, né? Hoje o povo está assim. Hoje eu não quero um negócio para agora, não. Eu quero para ontem. Está nessa velocidade. Enquanto a palavra do Senhor diz que nós temos que descansar no Senhor, fazer da forma certa e descansar no Senhor. Verdade. Sabe? Porque também não adianta nós só ficarmos também apegados, eu vou descansar no Senhor se eu não fizer a minha parte aqui nesta terra. Não vai acontecer. Então nós temos que fazer a nossa parte e descansar no Senhor. Nós temos que aprender mais com Ele, mais de Deus. E como que nós vamos aprender mais de Deus? Como que nós vamos aprender com Ele? Lendo a palavra dEle. Se nós temos um meio de comunicação com Deus, que é a nossa oração, é a forma do ser humano comunicar com Deus, Deus também tem a sua forma de comunicar com os seus filhos, que é através da palavra de Deus. Então nós temos que ter este entendimento, é conhecer Deus, é ler mais a Bíblia, é buscar mais a presença de Deus e crer, né? Ler, exato, entender e crer. Então, nós temos que ter esses 3 pontos que são cruciais, que é o ler, entender e crer. O ler é a ação. Eu preciso, eu reconheço que eu preciso. Então, eu tenho que ter esta ação.
eu preciso de ler a palavra de Deus, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso de entender o que Deus espera de mim. E eu só vou fazer aquilo que eu estou lendo se eu crer. Verdade. Assim, olha, eu estou lendo, realmente faz todo sentido, então eu creio e eu vou fazer. Então, que essas 3 coisas possam ser uma verdade nas nossas vidas, para que nós possamos vencer todos os medos, porque muitas pessoas, pastor e telespectador, elas são... as pessoas, na verdade, são frágeis. O ser humano é frágil. E a fragilidade das pessoas são feitas por outras pessoas ou por ela mesma. Verdade. E então são 2 formas das pessoas, né, terem as suas dificuldades, né, talvez geradas por ela mesma ou geradas por outras pessoas. Mas nós temos que vencer essas coisas. Apesar de ser difícil, é por isso que nós temos que confiar em Deus. Deus, não é por mim. Né? Eu não estou aqui, não é por mim, é pelo Senhor. É o Senhor que me capacita, é o Senhor que me dá força, é o Senhor que me dá sabedoria. Eu estou aqui, é pelo Senhor. Então nós temos que ter esse reconhecimento também, né? E que nós possamos, de fato, então, ter esses 3 pontos nas nossas vidas, né? Que é o ler, entender e o crer. E realmente buscar, de fato, a presença de Deus, fazer com que os ensinamentos bíblicos seja uma verdade nas nossas vidas e nas nossas ações. Verdade, pastor. Tudo você falou. E é interessante o seguinte, se você ler, entender e crer, você vai conseguir obedecer. Exatamente. Porque você não vai obedecer a Deus se você não tivesse passar por esses 3 degraus. Né? Ninguém crê em Deus sem conhecer, sem entender a palavra de Deus. Né? Deus não quer que você seja um robô. Né? Ah, não, eu vou obedecer só porque eu tenho que obedecer. Não, eu quero que você, igual ele falou aqui, né? Que a quem eu escolhi para que saibais e me creais. Né? Ou seja, você precisa saber quem é Deus e você precisa crer para você obedecer. E você obedecendo, você vai ser muito abençoado. Com certeza. Vai poder saborear das promessas de Deus, né? Exatamente. É o que mesmo esse profeta diz lá no capítulo 19, 1:19, se me obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Se crer e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Então, é nessa trilha, né, de Deus para a gente perder esses medos da vida. Né? Então, uma pessoa que crê e obedece a Deus, ele fala com Deus, né, porque ele ora, ele expõe para Deus as suas necessidades, ele expõe a sua gratidão, expõe o seu amor a Deus por tudo que ele fez, faz e vai fazer, né, sempre. Então aí a pessoa ela vai viver uma vida sem medo, pastor. Ela não vai ter medo de perder o emprego. Ela não vai ter medo de porta ficar fechada para ela. Uma pessoa que crer, né, e não tem medo, ele sabe se a porta está fechada é porque Deus fechou. Não é para entrar. E ele é obediente, porque ele conhece a palavra, ele obedece a palavra, ele crê na palavra. Então, não tem perigo. Ah, adoeceu. Não, vamos orar. Né? A pessoa que crê em Deus, que tira esses medos da vida, é porque ele ora. Ele coloca nas mãos de Deus. Não tem medo. Né? Ah, meu filho adoeceu. Né? Vai para a oração, meu irmão. Põe o joelho no chão, cara no pó. Vai falar com Deus. Deixa Deus trabalhar a seu favor. E é conforme está escrito aqui, eu te escolhi, pastor.
Isso aqui é muito especial. A pessoa que conhece Deus não é por eles, ele é bonzinho, ele tem um coração maravilhoso, ele, né? Não é isso não. É Deus na vida dele, foi Deus quem escolheu, né, para ele conhecê-lo. E Deus vai revelando para ele. Tanto é, não existe nenhum homem, pastor, na face dessa terra, que conhece a Deus por completo, que conhece a palavra de Deus por completo. Não, Deus vai revelando para as pessoas. Quanto mais você procura, mais ele vai revelando para você. Só que é uma fonte inesgotável. Então, que Deus realmente venha despertar você, meu irmão, minha irmã, venha despertar sua família, né, para que vocês conheçam a Deus, para que vocês tenham uma vida, né, sem medo. Tá tudo certo, tá tudo bom, né? Mas a pessoa ali fez uma maldade comigo. Deixa Deus trabalhar em seu favor, meu irmão. Não guarda rancor, não deseja vingança, né? Deixa Deus trabalhar. Deus está trabalhando em seu favor. Você é escolhido de Deus, diz a palavra aqui que nós lemos hoje, né? Isaías 43, versículo 10. Nós vamos continuar avançando, olhando firmemente para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, marchando, né? Se encontrar barreiras, Deus tira do caminho ou nos dá força para superar essas barreiras. O povo de Deus chegou, a Bíblia diz, saindo do Egito, pastor, chegou num local chamado Piairote, ou seja, beco sem saída. Na frente era o mar. Se recuassem, vinha o exército de Faraó querendo capturar aquele povo. E Deus abriu o mar. E aquele povo passou. Ou seja, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele nos dá escape, né? Verdade. Quem já viveu em uma situação e pensou assim, não, agora não tem jeito não. Agora eu estou ferrado. Agora... Foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. E Deus depois dá uma saída. Né? Esse é Deus. E é nesse Deus, e é com esse Deus que nós temos que estar e andar todos os dias das nossas vidas, ensinar os nossos filhos. Sabe, uma das coisas que eu acho complicado hoje, pastor, é que às vezes muitos pais não estão ensinando os seus filhos a temer a Deus. Não levam os seus filhos a uma igreja, a conhecer a palavra de Deus. Né? Mas não tem que ir na igreja? Tem. Como é que você vai aprender da palavra de Deus? Sem igreja? Quem é que vai te ensinar? Você vai aprender sozinho? Ninguém aprende sozinho, não. Nós temos que estar ouvindo de alguém, né, que ensine. A Bíblia diz que lá ia um eunuco numa charrete, como é que chama? Uma carruagem. Uma carruagem. E um homem chamado Filipe encostou, correu atrás dessa carruagem, ao lado da carruagem, viu esse eunuco lendo a palavra de Deus e ele perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? Qual foi a resposta dele? Como? Se não tem ninguém que me ensine? Isso. Como que eu vou saber entender tudo se não tem quem me ensine? Aí o Filipe entrou dentro da carruagem e começou a ensinar para ele. Então sempre tem alguém para ensinar, né? Nós somos pastores, pastor. Nós ensinamos para muitas pessoas. Mas tem pessoas acima de nós que nos ensinam. É verdade. Então a vida é esse aprendizado. Eu aprendo com uma pessoa, você aprende comigo, outro aprende com você, e assim tem que ser a nossa vida, né? E também sobre a palavra de Deus. E então, tenha essa disposição, querido, de viver para Deus, para fazer a vontade de Deus, para aprender de Deus. Não é isso? Temos que ter essa disposição, pastor.
Temos que buscar. É porque, se não, querido, se você cruzar os braços, né, não vai cair do céu. Não vai. Se você cruzar os seus braços, querido, você vai passar a luta. Talvez debaixo do teto da sua casa. Sem fazer nada, com ninguém, mas está de braço cruzado. Você não reagiu à vida. Deus não deu vida para nós, pastor, para ficarmos quietos. A Bíblia diz que nós nascemos para glorificar a Deus. Então, você tem uma missão, você tem uma função, querido. Glorificar a Deus. Glorificando a Deus, você vai ter entendimento para tantas outras coisas. Em todas as outras áreas da sua vida, você vai aprendendo, você vai vivendo, você vai confiando em Deus. Você sabe que é necessário essas coisas. Nós precisamos trabalhar? Claro, nós precisamos trabalhar, nós precisamos sustentar a nossa família. Né? Depois que Adão pecou, mais Eva ali, Deus diz que eles iam viver pelo suor do seu rosto, ou seja, pelo trabalho, seu trabalho. Então nós temos que trabalhar, mas nós temos que estar glorificando a Deus, aprendendo de Deus, ensinando a nossa família, os nossos filhos, né? Por isso que o mundo está tendo e vivendo com tantas maldades, pastor. E isso é por falta de ensinamento dos pais para com os filhos. É verdade. Os pais estão abandonando os filhos. Os pais estão deixando os filhos de lado. Às vezes dá para ele um celular para ele ficar brincando, um computador para ele ficar mexendo e deixando o pai e a mãe de lado para não preocupar, para não tirar o tempo dele. Tira esse medo da sua vida, viu? De querer ficar rico, né? Você quer ficar rico a todo custo, trabalhando além do necessário, né? E se você trabalhar demais, você vai tirar tempo com a sua família, você não vai trabalhar bem os seus filhos, você não vai cuidar do seu lar, da sua família, da sua esposa, do seu esposo. A vida não é fácil não, né, pastor? Não é fácil. Mas nós temos que confiar no Senhor. Temos que confiar. É só através dele que nós podemos ter tudo. Exatamente. Pastor, nós chegamos ao final. Passa bem rápido, né? Mas que Deus continue te abençoando, que você possa confiar no Senhor, que você possa vencer todos os medos da sua vida confiando nele. Tenha a presença de Deus, porque se você tem a presença, você tem tudo que você precisa. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Ok, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, povo santo de Deus. Que haja paz, alegria e prosperidade no seu lar. Forte abraço e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.